E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Odisseia Cultural, sou o Carlos Cambará com mais um vídeo pra vocês. E vamos lá falar hoje de 3 obras muito bacanas. A primeira delas a gente vai falar sobre o Salto, do Rafa Pinheiro. Também falaremos do Pindorama 1, do Eric Vogo com o Lerry Henry. E também com o Pindorama número 2, que é o do Eric Vogo com o Rafa Pinheiro. Então a gente vai conversar aqui hoje sobre 2 obras bastante diferentes do Rafa e falar também sobre os meus entendimentos sobre isso. Muito importante, cara, o Salto foi meu primeiro apoio no Catarse. Foi uma coisa que eu senti realmente que eu queria muito apoiar, muito por conta da temática, e eu esperava muito ler esse gibi. Então quando chegou o PDF, quando se encerrou a campanha e começaram os envios, né, das recompensas, e o PDF chegou e eu li antes de viajar para a CXP e falei, cara, isso aqui é interessante, é muito legal isso aqui. É muito bacana. Só que falei, bom, eu vou pegar com ele logo no primeiro dia, já vou aproveitar, vou ler e ali eu vou dar meu feedback depois, posteriormente. Fui na mesa do Rafa, peguei o Salto, fui pro hotel, li o gibi, tirei minhas dúvidas com o Rafa sobre ele e acabei depois pegando um Pindorama dele, do Eric Vogo, né? É o 1 e o 2 para ver essa história. A gente vai conversar sobre o Pindorama depois. Primeiro nós vamos conversar sobre o Salto. Então vamos falar sobre o Salto. O Salto, ele é uma história sobre um menino nu que é, na verdade, um garoto com uma cabeça de fogo azul, certo? É o único de toda a cidade onde ele mora a ter a cabeça, né, azul, e o resto da sociedade ele tem a cabeça uma cor de chama mesmo, uma cor mais avermelhada. Porém, ele não é o único diferente, né? A gente vai conhecer os personagens, que vai ter outras chamas também, que são interessantes, muito bacanas, mas o contexto de tudo isso é que, antigamente, esse povo vivia na superfície, numa cidade chamada Edos, e aí choveu sem parar, choveu, e pelo meio da extinção, esse povo foi para dentro das cavernas, ok? E dentro das cavernas, eles criaram a cidade de Intos, e quem manda na cidade, basicamente, é o cara que comanda a produção de oxigênios que fazem eles sobreviverem dentro das cavernas. E é uma coisa muito interessante, porque o Salto, ele não me conquistou na premissa dele, sabe? Tipo, a premissa é ok, é legal, tem margem para diversas discussões sobre isso, mas o que me chamou muita atenção foi toda a construção de cenário e narrativa gráfica que o Rafa apresentava. Então, tipo, quando o Rafa mostrou as imagens, foi mostrando o que ele estava fazendo, certo? Principalmente no período dele da França, onde ele fazia algumas lives e mostrava a criação, certo? De determinados quadros, inclusive alguns até mudaram. E isso foi muito interessante, foi algo que me chamou a atenção, porque quando eu fui procurar sobre o Salto no canal dele, eu vi esse material e falava, cara, isso aqui é interessante, meu. Certo? Tem uma pegada vitoriana, depois ele foi explicando de onde vem, né, tudo isso, e você vai conhecendo sobre o que o Rafa fez, dele ter morado na Inglaterra, ter morado na França, estudado na França, e posteriormente veio para o Brasil, né, depois, e ter feito o Salto nesse meio tempo, certo? Ser uma obra muito bem elaborada, me chamou muita atenção, principalmente na curiosidade de ver algo mais tecnicamente produzido por um aluno, depois formado, e de ter saído a obra. Então essa coisa foi muito interessante ler isso, porque eu não esperava muito do roteiro, eu esperava muito da arte, da narrativa gráfica. E me surpreendi tanto com o roteiro e tanto com a arte, porque eu sabia que seria um bom trabalho, mas não tanto a ponto de voltar e falar assim, cara, dessa vez eu não vou olhar nem balão, eu vou folhear e vou ficar vendo a criação, sabe? Essa arquitetura, essa dinâmica, sabe? A proporção de pequeno com um espaço enorme, ou dele estar numa posição que ele parece gigante perante a cidade, o lance de toda a epopeia, vamos falar assim, né, cara, do nu. Isso foi muito interessante de ler, muito bacana. Uma das coisas que eu notei no Salto foi que, às vezes, no português eu sentia que faltava força para algumas expressões. Eu até conversei com o Rafa depois e falei, cara, me diz uma coisa, você pensou isso em inglês primeiro ou você escreveu o roteiro em português, certo? E depois você traduziu, né? Como funcionou essa parte dessa criação? E ele me explicou que ele pensou o roteiro primeiro em inglês. Aí eu falei pra ele, cara, eu percebi porque algumas coisas se encaixavam muito bem com algumas expressões em inglês, com algumas coisas que remetiam, sabe? Tipo, que você vê que em inglês dava mais força para aquilo que o personagem estava querendo demonstrar, mas isso não é um problema,
certo? Isso não é um problema de jeito nenhum em português. É claro que eu percebi muito por conta de são detalhes que eu gosto, detalhes que eu gosto de procurar, de ver, mas se você ler o Salto em português é tranquilo. Inclusive eu brinquei com o Rafa e falei, cara, se sair isso em inglês, por favor, eu quero ler, porque realmente parece que tá muito interessante a leitura também em inglês. E ali a coisa do salto inteiro, depois eu fiquei lendo, fui até o final, depois li, reli, eu li umas 4 vezes e falo, cara, o salto é muito interessante. É um gibi que às vezes você pode não dar nada por ele no começo, você fala assim, mas é isso aqui e tal, mas as discussões que vão se dando internamente, as descobertas, é um lance que você tem que colocar a posição do nu, nos colocarmos na posição do nu, na verdade, tipo assim, alguma vez na vida a gente vai ser um nu, tá ligado? Nós vamos ser o cara diferente, nós vamos ser o cara que talvez seja chamado de louco, ou de retardado, ou de imbecil, ou de qualquer outra coisa assim, e nós veremos e pensaremos assim, cara, talvez não seja desse jeito, né? Realmente. Então, o Salto ele tem várias discussões bacanas, você fala sobre sociedade, fala sobre cultura, fala sobre alienação, fala sobre se descobrir, fala sobre avançar e sair daquela, como diz o Rafa naqueles panfletinhos que ele fez, nas sketches que ele fez e mandou para todo mundo ali que ganhou a recompensa, né, que escolheu essa recompensa da sketch, saia da zona de conforto. Então, tipo, o nu era uma representatividade muito legal, muito bacana em relação às situações que nós vivemos no cotidiano. Eu espero de verdade que o Salto tenha alguma continuação, talvez não tenha, talvez tenha, mas é história muito bacana, é um universo muito interessante. Eu acredito que o Rafa possa ter alguma ideia mais aí pra frente depois e lançar mais alguma coisa. O traço do Rafa tá muito legal, eu ganhei os tomos de Tessa também como recompensa no meu Catarse e li, e é bem diferente. Eu digo que hoje o Rafa ele tem um traço muito mais impactante. Por exemplo, o traço do Salto, ele é um traço muito mais elaborado, que você vê que ele tem extrema cuidado em transportar esse jeito da chama das cabeças, tudo ser muito bem construído, coisas que no Pindorama já é muito diferente. Eu adorei essa diferença, né? Então, já que a gente tá falando de Pindorama, vamos trocar uma ideia sobre Pindorama aí. Eu conheci o Érico Vogo, cara, ele é uma pessoa sensacional, eu adorei conversar com o Érico Vogo, ele é uma pessoa que gosta bastante do feedback, ele é uma pessoa que troca uma ideia, que gosta de explicar, que gosta de falar, e foi muito bacana ter todo esse contato, tanto com o Eric, tanto com o Rafa, também com o Denis de Mello, que eu quero falar sobre o quadrinho dele, o Teocrasilha, posteriormente, mais próximo ao lançamento que ele vai fazer, eu quero estar lançando o vídeo, porque eu achei muito da hora todo o contexto, até postei já no Instagram, né, sobre esse quadrinho, mas o Pindorama me surpreendeu demais. Eu comprei às cegas, não sabia muito bem, o Érico Vogo me explicou lá e tudo mais, só que na hora que você pega os quadrinhos, você fala, meu, o que é isso? Pindorama fala da história de Samuel, um garoto que não sabe muito bem o que é da vida, certo? Ele estuda, mas não ganha dinheiro, tenta trabalhar e tal, ali, aquela construção de um adolescente, basicamente ali, né? Adolescente, não, um jovem, né? Que tá se descobrindo basicamente o que é da vida, que namora com a Júlia, certo? E ela é uma jornalista que tá procurando algumas coisas, e também sobre uma cidade muito interessante. Todo o quadrinho se passa em Recife, Recife que sofreu com um avanço do mar, que aí tem a parte seca e tem a parte de Recife, que é a parte onde as pessoas ali têm a maior índice de tráfico de drogas, ou pessoas que estejam ali comandando um lance de comércio ilegal, um lance de ter as gangues da cidade, basicamente estão ali. Tudo é feito por barcos, até nos prédios que estão metade submersas e metade para fora. Então a gente tem a história de Recife, e nisso alguma coisa leva, que eu não vou contar o que é, leva Samuel para essa parte da cidade. Ele sai da parte seca de Recife, vai para Recife, e nisso acaba acontecendo alguma coisa no final da história do número 1, que é esse aqui, que vocês vão estar vendo imagens durante o que eu estou falando, que foi desenhado pelo Thierry Henry, e acaba esse primeiro número, né? Esse episódio número 1 acaba com uma consequência da visita do Samuel em Recife. E aí você fica pensando, cara, que maneiro isso, né? Todo o contexto de Recife, você tem a sociedade de Recife, e ali você tem um choque, né, de diferentes estilos de cidade, como funciona de um lado, funciona do outro, o crime de um lado,
acontecendo? Será que tem pessoas envolvidas no crime desse lado da cidade? Que estão dominando essa cidade, certo? E fazendo atitudes da outra? O que causa muito interessante. Eu não sei se eu gostei tanto da arte do Leigh Henry, mas isso é uma particularidade minha, né? Eu acho que dos artistas que usam muito o digital para fazer a sua arte, tem dois caras que eu gosto bastante só. Assim, basicamente é só, o resto eu não curto tanto, assim, não consigo ver uma coisa bacana, apesar de saber que é bonito, certo? É bonito, mas não é pra mim. Esses dois artistas são Clayton Cline e Mike Deodato, ok? Então até por isso que a arte do Leigh Henry não me chamou tanta atenção, mas o quadrinho é sensacional, velho. É sensacional. A história, tudo que é construído, o Pindorama é muito bom. E nisso caímos na história de Pindorama número 2, que tem a capa aqui da Maria Bonita, que é uma travesti líder de uma gangue que atua ali em Recife e Recife. E por que eu queria falar junto o salto junto com o Pindorama, principalmente o volume 2, porque tem a arte do Rafa Pinheiro desse volume 2, como eu já disse antes, e é simplesmente sensacional a arte dele. É uma arte muito mais rabiscada, é uma arte que você enxerga a construção, todo o lance do aquático, do pulo, das coisas que acontecem aqui com o Samuel e a maneira como o Rafa ele consegue fazer a narrativa gráfica. Eu estou mostrando aqui, mas eu vou tirar foto depois para colocar para vocês aí, vocês vão estar vendo essas fotos. É muito interessante, é muito bacana e muito diferente do que tem no Salto, certo? Principalmente a maneira como ele construiu. E depois, falando sobre Pindorama, no canal dele, ele explicou a dificuldade dele construir personagens como, por exemplo, a Maria Bonita. Ele nunca tinha desenhado uma travesti. E tem uma cena muito interessante dessa construção da travesti que passa dela ser homem, certo? Se olhar no espelho como um homem, sem nenhuma produção, e ir se produzindo, e ir pensando e falando assim, cara, eu vou citar aqui uma parte aqui, tipo, ó, todos os dias eu passo por esse ritual para me tornar eu mesma. Esse caminho que tomo em busca de mim para achar no estranho e performático algo de familiar, me lembra inúmeras vezes que pertencer a si é não pertencer a todo. Então é muito interessante. Isso aqui é um diálogo, isso aqui é um pensamento, tá ligado? De Pindorama. Então Pindorama tem várias coisas interessantes, certo? A arte é fenomenal. Pindorama tem uma construção muito boa. Eu adorei e esse aqui é meu feedback real, assim, certo? Das coisas que eu gostei, das coisas que eu não gostei. E eu espero realmente que vocês conheçam o Pindorama. E eu fiz questão de também, para finalizar, de trazer o Salto e Pindorama juntos, porque eu tenho acompanhado o Rafa no Instagram e o Rafa tem ido a alguns eventos, ele tem levado o Pindorama e o Salto. Então se por acaso você é um espectador aqui do canal e você cruzou com o Rafa em qualquer evento e ele está vendendo o Pindorama e o Salto, leve, que vale muito a pena, é muito legal, principalmente se você tem uma cabeça muito aberta para ter novas experiências e conhecer novas coisas, ok? Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sei que ficou um pouco longo, certo? Mas não se esqueça aí, ó, de ir embaixo nas redes sociais, me seguir lá no Instagram, também me seguir no Twitter, vamos lá trocar uma ideia, certo? Eu falo sobre bastante coisa no Twitter e no Instagram, basicamente é sobre tudo isso que eu tô falando aqui, sobre quadrinhos, cinema e tal. E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade, tamo junto, valeu, falou e até mais!